Vamos lá. Semana passada, e a gente está falando aqui, a partir desse mês, sobre família da aliança. A gente começamos a falar sobre esse estudo e falamos sobre um ponto fundamental. Se vamos falar de família, a gente precisa estabelecer uma autoridade. E a gente concluiu na semana passada que a nossa autoridade para falar sobre família tem que ser as Escrituras, a Bíblia. Para qualquer assunto relativo à família, a Bíblia é a palavra de Deus que nos instrui sobre ela. Por quê? Ele é o Deus Criador, Ele que fez a formação da família, Ele quem nos orientou, quem nos instruiu, quem nos criou, nos formou para sermos seres sociais e sermos seres que se reúnem em famílias. A gente falou isso semana passada um pouquinho. E falamos também que muitas vezes a gente define família com base em outras coisas. A tradição, a biologia, as ideologias ou ao próprio Estado, que define muitas vezes o que é família. E a gente concluiu que esses não são bons definidores do que é família, porque eles estão voltados para questões voláteis da vida. Por mais que, por exemplo, a biologia estabeleça relações de consanguinidade, uma união familiar não envolve só você ser do mesmo sangue. Envolve mais outros aspectos. E aí, por isso que a gente está começando a estudar sobre um elemento importante, que nós vamos falar sobre família a partir da ótica da aliança. Por isso que o termo é família da aliança. Isso tudo só para a gente se situar do que a gente falou semana passada. Hoje a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente, vai ser mais expondo um texto, para a gente falar sobre o primeiro casamento. E aí eu quero que todo mundo abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro casamento. Gênesis 2, a partir do versículo de número 18. Como vai ser mais uma exposição do texto, eu peço que vocês anotem as dúvidas, guardem as dúvidas para no final a gente responder. Até para facilidade, para a gente poder seguir com mais fluência aqui o texto, e aí depois a gente faz as interações, conversa e participa. Vocês sabem que eu gosto que participe, acho bom, mas só para a gente seguir uma didática diferente hoje, por ser uma exposição do texto aqui, a gente caminhar versículo por versículo do que Gênesis nos estabelece. Então, se você tiver dúvida, anota aí no seu celular, num papelzinho, anota em algum lugar para você não se perder. Gênesis 2:18, diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aqui. A gente já orou, então vamos caminhando aqui na nossa exposição desse texto. Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre o primeiro casamento, e esse texto fala justamente sobre o primeiro casamento, sobre a primeira união entre um homem e uma mulher. E a gente precisa voltar para a origem, principalmente nos nossos dias, porque falar sobre casamento hoje é uma coisa muito volátil. As pessoas, principalmente quando se tange a casamento, tratam o assunto com muitas vezes mais banalidade do que tratavam no passado.
ou muitas vezes carregam elementos que não são bíblicos. A gente vai voltar para esse primeiro ponto aqui, começando bem da origem, da formação de uma família, porque nele tem muitos elementos importantes que o próprio Senhor deixou-nos registrado aqui. É interessante a gente pensar, por exemplo, que a Bíblia é um livro que narra as origens das coisas. Ela não dá muito detalhe sobre como era o mundo antes do pecado ou antes da queda, mas nos dá detalhes importantes sobre alguns elementos que Deus estabeleceu antes que o pecado entrasse no mundo, antes que a maldade do homem entrasse no mundo. E é por isso que a gente tem boas coisas importantes relativas a isso. E é interessante a gente ver um outro elemento, que a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. Começa com a união do homem e sua mulher ali e vai terminar com a união de Cristo e a sua igreja. Uma celebração matrimonial também. O novo começo que nós teremos será a partir de um casamento, mas o começo da história humana começou também com um casamento. E aí começa com um elemento negativo, que talvez é o único que se aparece aqui durante toda a criação. Nós vamos observando aqui que Deus vai sempre dizendo, olha, eu fiz a luz e as trevas e isso era bom. Eu fiz os firmamentos, a separação das águas e isso era bom. E vai indo dia após dia e Deus vai dizendo, isso é muito bom. Então no capítulo 2 nós temos um momento em que a palavra do Senhor foca na formação daquele que é a imagem e semelhança de Deus. Nós falamos isso semana passada, é o homem. Tanto homem quanto mulher carregam o fato de serem imagem e semelhança de Deus, certo? E ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos mostra que o homem acaba se tornando a coroa dessa criação. A celebração do que Deus coloca em tudo que Ele colocou ali no seu cenário de reino, Ele coloca o homem para ser a coroa da criação, o seu regente, aquele que vai cuidar, aquele que vai guiar a sua igreja, guiar o seu reino ali que Ele estabeleceu naquele momento. A igreja é mais para frente. E nisso Ele então forma o homem. Dá algumas ordens de que coloca o homem no jardim para que ele faça o quê? Cultive e guarde o jardim. O homem tinha um papel de ser também o guarda, o protetor da criação ordenada de Deus. Ele tira tudo do caos, coloca ordem em todas as coisas, forma bonito, é tudo muito bom e coloca o homem ali. Mas olhando Deus para a sua criação, em um dado momento ele diz, tem algo que não está completo. Tem algo que não está pronto. Hã? E ele não errou. Ele não fez isso aqui como só, olha, eu errei. Mas ele olha para esse momento da criação e diz, olha, é como se a Bíblia dissesse, o fato da mulher existir é algo muito importante. Sem que a mulher existisse, a criação não estava completa. Isso aqui é único para esse período. Muitas vezes as pessoas atacam as escrituras aqui, dizendo que ela é machista, que ela é misógina, que ela valoriza o patriarcado, valoriza os homens, mas é a única narrativa em que se destaca que a mulher tem o mesmo peso dentro da criação que o homem. Foi formada tanto quanto o homem. Foi colocada junto com o homem. Em outras narrativas, no mesmo período, você não vai ver sempre a mulher sendo uma subcriação, uma criação inferior, uma criação abaixo. Mas aqui não, Deus diz, olha, a criação ainda não está no seu estado completo. Não está bom que o homem fique só. Não é bom que o homem esteja sozinho dentro desse reino que eu criei. Um ponto muito importante para nós que vivemos tempos de individualismo. Deus estabelece aqui o fato de que o homem ele não viveu para viver sozinho. Ele não existe para viver sozinho. Não é bom viver sozinho. Não é bom estar ausente da presença de pessoas. É algo muito importante, a presença de uma formação de comunidade. E ele vai fazer isso fazendo alguém que lhe auxilie, mas que seja igual. A palavra idônea, que aparece na sua Bíblia, não sei se tem alguém com a Bíblia com outra versão, e se alguém puder ler como está apresentada a palavra aí, auxiliadora, e a explicação seguinte, que na nossa Bíblia está idônea, é justamente alguém que é semelhante, igual. A mulher foi criada para auxiliar o homem, mas ela é igual no seu ser.
Isso é um ponto muito importante para nós. Quando nós falamos sobre família, homem e mulher diante de Deus são reflexos da imagem da criação. Mas o mais belo disso tudo é que Deus criou duas imagens diferentes. Iguais, mas diferentes nas suas formas. Iguais no seu ser, refletem tanto a imagem de Deus, têm a mesma missão, estão debaixo da mesma missão, mas elas são complementares. E aqui nós cremos que um dos motivos da existência de dois gêneros, o homem e a mulher, é justamente isso, a complementariedade que um fornece ao outro. Por isso Deus olha para essa criação e diz, não é bom que o homem esteja só, então ele vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Só que a narrativa muda agora para a tarefa do homem começar a dar nome aos seus animais. E um ponto muito importante que a gente tem que ver aqui, quem fala que não é bom, não é o homem. Não é o homem que se sente sozinho. É Deus que diz. Não é bom. Ele olha para a sua criação e diz, não está completo, não está bom desse jeito. O homem estabelecendo sozinho. Porque todos os seres anteriores ele fez homem, macho e fêmea. Macho e fêmea, né? Ele vai dizendo ali que tem sempre esses dois seres, mas ele observa, olha, para o homem não é bom que ele esteja sozinho. Para justamente quebrar essa imagem de que a mulher é um ser inferior. Para quebrar com essa ideia de que a cultura do período trazia. Que a imagem era, a mulher está sempre abaixo do homem, inferiorizada em relação ao homem. Elas são criaturas dignas e isso já era inovador e era totalmente diferente. Por quê? Só a Bíblia apresentava essa narrativa em que a mulher tem a mesma dignidade que o homem. São iguais. Então Deus passa a transformar, a dar uma tarefa para o homem aqui. Depois de ter formado os animais, e todos a classe de animais aqui, ele chama o homem para fazer uma tarefa. Uma tarefa um tanto científica, mas uma tarefa importante, que era dar nome para a criação. Você vai sair dando nome para as coisas. E a gente não pensa numa tarefa... Por que Adão daria nome para as coisas? Ponto. Quem dá nome... Deixa eu esperar essa moto passar. Quem dá nome para as coisas é quem é dono. É quem... Talvez não seja... A palavra dono não, nem tanto, mas é a pessoa que tem o quê? Autoridade. Vamos usar essa palavra melhor. É quem tem autoridade para colocar essas coisas. Deus está dizendo, olha Adão, eu fiz essa criação e dei para você autoridade para você dar nome para as coisas. Para que você comece a nomeá-las. Então ele vai fazer essa tarefa. Ele começa a nomear. Dá o nome para os animais, dá o nome para as aves, para todos os animais selváticos. Porém, nessa tarefa em que ele vai nomeando todos os seres, ele não achou nenhum ser que ele pudesse nomear que lhe fosse igual. O texto vai dizer, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O texto mostra também que, dentro da missão do homem de cuidar da criação, faltava alguém para auxiliar. Faltava alguém para continuar o seu trabalho, para ajudar no seu trabalho. É então que o texto vai mostrar justamente, olha, falta alguém nessa história aqui. E esse alguém é a mulher. Passa então para o versículo 21, em que Deus começa a fazer essa cena. Então Deus, depois de ter dado uma tarefa cansativa para Adão, faz ele cair em pesado sono. Anestesia aqui. Adão já tem uma anestesia profunda aqui. E ele adormece de uma forma profunda. E Deus então parte e toma uma das suas costelas e fecha o lugar com carne. Se antes ele faz uma criação partindo do barro, a mulher, no entanto, ela é feita do lado, da lateral. O hebreu é sempre muito... ele usa muito imagens para a gente entender as coisas. E ao usar essa imagem de que Deus tirou da costela de Adão, ele está justamente dizendo, é alguém que caminha lado a lado. É alguém igual. Ele não tira da cabeça para que ela fosse superior.
nem tira do pé para que fosse inferior. Essas figuras eram muito importantes para a época, porque você vai ver, por exemplo, em outras culturas, por exemplo, a hinduísta, em que tem uma classe de pessoas que foi formada da poeira do pé do deus tal, para dizer que essas pessoas são indignas, só por nascerem em determinada classe. Aqui não, a Bíblia já diz, olha, a mulher foi tomada da costela. E aqui tem um detalhe que Deus se faz aqui um tanto quanto um pai para as duas criações, para as suas duas criações, o homem e a sua mulher. Ele toma uma das suas costelas e forma a mulher ali. E é interessante aqui que a cena, novamente, ela tem uma quebra aqui, que da costela, então Deus, a Bíblia não vai narrar como que Deus faz isso, como que ele faz essa criação, só diz que a mulher é tirada das mesmas propriedades do homem, da sua costela, para dar essa ideia de que de semelhança, de alguém que lhe complete. E ao fazer isso, veja que Deus transformou-a numa mulher, esse pedaço de costela se transformou, foi transformado por Deus em uma mulher, e ela lá trouxe. Isso aqui tem uma figura muito comum que a gente vê e que hoje em dia os nossos casamentos têm perdido, que é a figura do pai levar a noiva para o altar. A cena que vai começar a aparecer aqui é como se fosse uma cena de um casamento, uma celebração de um casamento. É Deus levando a sua filha, a sua criação, para que ela se case com a sua outra criação. O pai apresenta a filha. O pai leva a filha para que ela seja tomada ali. E aí o homem aparece então nessa cena, dizendo, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A primeira ação que o homem tem é proferir um elogio. É compor um poema aqui. Isso é muito interessante, é muito bonito como a Bíblia traz as narrativas. É muito mais bonito que os romances aí que a gente tem na televisão. Às vezes a gente fala, não, mas isso é um poema, ser osso do meu osso, carne da minha carne, mas olha que significativo tem isso aqui. Adão dizer, eu tenho alguém igual. Alguém que foi formado a partir de mim e que é igual a mim. E aí ele chama essa mulher de varoa. A palavra bíblica hebraica que aparece aqui é Ishá. Ish é homem, Ishá, a mulher. Até então, Eva não recebeu o seu nome de Eva. Esse nome vai ser dado após a queda. Até então, ela é chamada de varoa, mulher. A completude do varão, que auxilia o varão. Então, veja, o homem faz ali uma poesia, dizendo, olha, essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, por quanto do varão foi tomada. E, concluindo essa história, o narrador vai dizer, por isso, aqui não é Adão, não é Deus que aparece narrando aqui, mas é o narrador dizendo, por isso, por causa disso tudo, o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. O narrador meio que dizendo, olha, por que a gente então se forma em famílias? Qual que é a origem da família? É a união de um homem com a sua mulher. Eles abandonam, eles deixam o seu lar, deixam as suas relações paternais, passam a viver juntos e os dois se tornam uma só carne. Vivem como um só. Bom, isso foi explicando o texto. E o que tudo isso aqui, esse texto tem a ver conosco? Vamos caminhando aqui para algumas aplicações mais diretas sobre o que tem a ver com a nossa vida com relação a pensar nesse texto. A relação que Deus faz do homem e da mulher, ela é uma relação boa. Por mais que hoje a gente vê a inimizade muito presente entre os sexos, a guerra que a gente fala, guerra dos sexos, que sempre existiu desde de Gênesis 3, ela não foi criada para isso. Deus toma essa iniciativa de formar alguém para completar o homem. E ao fazer nessa iniciativa de formar alguém para completar o homem, a gente precisa estabelecer uma coisa. No casamento, a gente não pode esperar que o outro seja igual a você.
Muitas vezes, e é o que o Mauro Meister pregando sobre esse texto aqui, chama muita atenção, ele vai dizer, olha, nós não podemos esperar no nosso casamento que aquela pessoa seja igual a nós, a gente não pode projetar na outra pessoa que ela seja igual a você. Senão a gente quer casar com a gente mesmo, isso é uma idolatria, A gente quer alguém que seja a nossa imagem. E por que a gente muitas vezes sofre e briga, e tem brigas homéricas de casais? Porque espera e projeta no outro que ele seja igual a você. A Bíblia diz que ele cria alguém, quando forma a mulher, para que completasse o homem. Para que os dois juntos formassem uma só carne. Estabelecessem um só. Então é um pecado muito grave nós queremos que o outro seja igual a nós. E é um dos grandes problemas, por exemplo, dentro das relações de casamento. Você espera que a sua esposa pense como você pensa, faça como você faça, haja como você haja. Mas vocês são criados seres diferentes. Não só na sua biologia, mas até nas suas funções. Deus não colocou seres para competirem, mas para se completarem. Era assim que era o projeto de Deus. Um outro detalhe que esse texto também nos chama a atenção é que a submissão da mulher, veja, o homem tem autoridade sobre ela. O texto está deixando isso claro aqui. É ele quem chama ela de varão. O homem tem autoridade sobre ela dentro do laço matrimonial. Mas essa autoridade era constituída também de uma relação de submissão prazerosa para a mulher. Até Gênesis 2, até antes do que acontece na cena de Gênesis 3, era algo prazeroso para a mulher estar debaixo da autoridade de seu homem. De um homem também chamando a atenção que sabe reconhecer o valor da sua esposa ali. Que olha para sua esposa como alguém que é igual. Que está junto na mesma missão, que serve, que a ama. Por isso que o texto bíblico, quando traz esse poema aqui, ele não é um poema simplesinho dizendo para dizer, olha, foi alguém que foi tirado de mim, é igualzinho a mim. É mais do que isso. É um olhar de dizer, Deus fez alguém semelhante a mim, mas com características diferentes. É algo que tem que chamar a nossa atenção. O projeto de Deus para homem e para mulher são iguais em muitas coisas, mas também são diferentes dentro dessa relação que se constitui como família. Outros detalhes vão sendo importantes aqui no texto, dentro dessa questão aqui. Porque depois de tudo que se estabelece, o texto faz uma conclusão, tem meio que uma ordenança. Olha, por causa dessa formação, por causa do que aconteceu ali no Éden, tem 3 elementos muito importantes dentro do casamento. O primeiro, deixar homem, pai e mãe. Isso aqui é um indicativo de exclusividade do relacionamento. O deixar pai e mãe, isso aqui talvez seja mais doloroso para os pais e mães, envolve um deixar justamente também a autoridade. A partir do momento em que os dois se tornam um só, a honra, a autoridade devida é do marido agora. Isso significa que você, como sogro, como sogra, tem que sempre lembrar dessa questão muito importante. A ordenança bíblica é que o homem e a mulher, quando saem de casa, estão debaixo da relação familiar deles. Eles deixaram pai e mãe. Isso envolve uma autonomia em muitas áreas e envolve também um entendimento por parte dos pais. Agora eles estão fazendo o mesmo caminho que eu fiz. Não quer dizer que os filhos vão deixar de honrar a partir do casamento. Mas que a partir de agora, a esposa ela deve submissão não mais ao seu pai, mas ao seu marido. O marido deve cuidar da sua esposa. A preocupação passa a ser essa. É uma exclusividade nesse relacionamento. Os dois deixam pai e mãe, não tem mais ninguém nesse relacionamento. Por isso que a família ela é sempre formada de um homem, de uma mulher e seus filhos. Eles têm a sua exclusividade. Logo, esses filhos vão formar uma outra família, vão formar uma outra relação familiar. A questão de unir-se à sua mulher envolve a fidelidade nesse relacionamento.
para os maridos, para os que estão casados. É uma lição clara que a gente tem que tomar cuidado com relação à nossa fidelidade conjugal. E não pense que, eu sempre evito contato com outras mulheres, que simplesmente isso só te dá paz para essa questão. Mas envolve você sempre se lembrar que você casou com essa mulher. E dentre todas as mulheres que tinham a possibilidade de você se casar, dentre todos os homens que você teve a oportunidade de se casar, você escolheu essa. E que você vai vivendo com ela e convivendo com ela e reconhecendo que ela tem defeitos. E que não tem outra pessoa mais. Você vive com essa pessoa. Então vejam, você tem exclusividade, esse relacionamento é de marido e mulher. Não tem mais terceiros envolvendo nesse relacionamento, sogro, sogra, tio, parente. É marido e mulher deixando pai e mãe, vivendo uma relação de fidelidade. E uma das coisas que mais começam a promover infidelidade na vida de casais é você pensar, se eu vivesse com outra pessoa seria melhor. Se fulano não fosse assim... Lembra que eu falei que a gente muitas vezes fica projetando coisas nossas em outras pessoas? Essa semana passada eu estava vendo um vídeo de um pastor respondendo perguntas e uma pessoa perguntou, pastor, meu pai arrumou várias mulheres quando estava casado com a minha mãe. E a minha mãe... E eu sempre achei engraçado o fato de que ele arrumava esposas mais feias, mulheres mais feias do que a minha mãe. E aí o pastor, bem sábio, falou o seguinte, olha, ele não estava procurando só aparência estética. A gente pensa muitas vezes que vai trocar só porque uma é mais nova ou porque é mais bonita, mas muitas vezes a pessoa troca porque ele projeta coisas em outra pessoa que essa pessoa vai saciá-la. E muitas vezes imoralidades. Que às vezes a esposa diz que não iria fazer. Porque a pessoa projetou e viu em outra pessoa algumas coisas que dizem, a minha não tem, ali eu não tenho. A gente tem que tomar cuidado. É por isso que lá Jó diz, eu fiz um pacto com os meus olhos para que ao olhar para uma donzela eu não pensasse mais sobre isso. A partir do momento em que você deixou seu pai e sua mãe e se uniu à sua mulher, você tem um compromisso de fidelidade conjugal. E aqui tem elementos até que a gente pensa só em fidelidade em relações sexuais, mas a fidelidade muitas vezes em compromissos. A gente hoje fala sobre traição financeira. As formas de mentira, fidelidade. Você está dentro dessa relação em que a sua esposa passa a ser sua melhor amiga, o seu esposo passa a ser o seu melhor amigo. A fidelidade sentimental, às vezes a mulher é tentada, não atrair sexualmente, mas encontrar um homem que seja carinhoso, que às vezes ela não vê no marido. Isso acontece muito, por exemplo, com pastores. Mulheres que começam a apaixonar por pastores porque tem ali uma figura que ouve, que cuida. Isso é para a gente já vigiar. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que acontece. E acontece muito no mundo feminino também. E ao mesmo tempo, um chamado de atenção. Homens, escutem as suas esposas. Adão se demonstrou ali dentro da criação ser alguém que reconhecia, valorizava, exaltava, elogiava a sua esposa. Via como criação de Deus. E o terceiro elemento aqui que aparece é que os dois se tornam uma só carne. É que o sexo, dentro do casamento, ele é algo prazeroso. Ele é algo que foi estabelecido por Deus. Os dois se unem. O casamento, biblicamente, sempre é consumado no ato sexual. Por isso que Jesus dizia, olha, você está... Quando se encontrava com pessoas adúlteras, ele dizia, você está com essa pessoa e essa pessoa não é o seu marido. Porque se uniu com outras pessoas. Tudo isso para chamar a nossa atenção sobre como deve ser a formação da família. Ela começa com esses pontos básicos. E nos faz lembrar, para aqueles que estão casados há muito tempo ou que vivem relações, sobre esses elementos. Preocupar-se com esses elementos que são importantes também. E a gente tem que tomar alguns cuidados também.
como eu falei, a gente pode idolatrar o casamento também. A gente pode idolatrar o casamento de muitas formas. Projetando no outro, querendo ser alguém para o outro, que você não é. E principalmente criando dentro do casamento, muitas vezes, expectativas que não são bíblicas. A gente precisa vigiar com relação a isso. Não sei se vocês conhecem, mas tem pessoas que vivem sempre em função do casamento. Isso é uma forma de idolatria também. Que se tornam muitas vezes escravas dos seus cônjuges, porque um quer projetar no outro, quer dominar sobre o outro, e o outro quer servir o seu Deus ali. Um quer agir no papel de Deus, e o outro quer agir no papel de adorador. Com medo das consequências, do rompimento disso. A gente tem que ter cuidado que por mais que haja relações de autoridade, o homem não domina como Deus domina a sua esposa. Nem mulheres devem tentar dominar os seus maridos. A gente vai ver na semana que vem as maldições que a queda traz para o casamento. Um outro elemento também, que é muito importante, é que os dois estão debaixo da mesma missão. O casamento é uma missão. E o que você que quer casar, você que quer casar novamente, ou você que está casado, tem que pensar, por que eu estou com essa pessoa? É para que eu sacie as minhas vontades? É para que eu tenha uma melhora financeira? Acredite, isso ainda existe hoje. É para que eu tenha segurança? Se você planeja o casamento nessas coisas que são secundárias, seu casamento vai tender ao fracasso. É sempre se lembrar que o plano para o casamento, principalmente cristão, é refletir a imagem de Deus. O que você tem que planejar no seu casamento é você, como esposa, trabalhar para forjar a imagem de Cristo no seu esposo. Você, marido, forjar para trabalhar a imagem de Cristo na sua esposa. Você sempre se lembrar, os dois que estão debaixo da mesma missão, para servir a Deus. Para continuar o trabalho de Deus. É para isso que serve o casamento. Claro, você vai receber a saciedade das coisas que você precisa, você vai ser cuidado, você vai ser amado, mas tudo isso precisa primeiro estar debaixo do plano de quê? De que os dois estão para servir a Deus. O casamento serve para servir a Deus. Essa é a missão do casamento. Se a gente perde isso de foco, é onde começam a surgir as brigas, é onde você começa a projetar o seu eu no seu cônjuge, é onde você espera todas essas coisas. Então a gente precisa sempre lembrar, o casamento está debaixo desse propósito, dessa missão. Dessa missão maior que a gente vai ver que, né, todos nós nos tornarmos a noiva de Cristo. Lembrar que essa autoridade que Deus concede ao marido, ao homem, ela é representativa do casal perante Deus, mas ela não é uma autoridade absoluta, porque o homem não criou a mulher. Deus é o dono da mulher. Ele que criou. Então, a autoridade do homem é uma autoridade derivada. Sim, exatamente. E ao Senhor ele vai prestar conta. Exatamente. Dessa responsabilidade. Ele é um servo. Sobre a vida do casal, né? Exatamente. O encaminhamento da vida familiar. Exatamente. Então o homem, ele não, e isso é outra coisa importante, o homem não tem autoridade sobre toda mulher também. Pois é. Só em onde Deus estabeleceu que o homem tem que ser o líder, igreja e família. Não tem problema a gente ter uma mulher presidente, uma mulher governadora, uma autoridade que seja mulher. Agora pastor não, porque Deus estabeleceu biblicamente que a autoridade da igreja é governada por homens. Então, isso é muito importante, porque Justamente por causa desse pensamento de Deus, de representatividade. de representatividade. Exatamente. Pela cabeça. O homem é o representante de Deus ali. E para que a gente entenda muito essas relações, porque senão muitas vezes a gente pensa que qualquer mulher deve submissão a homem, qualquer homem. Porque na prática, se a gente for ver, quem pecou foi Adão, que foi o primeiro. Uhum. E Adão foi na onda, né? Pois é, mas e aí? A responsabilidade
E depois Paulo vai falar como isso foi problema, né? Ele vai dizer, porque primeiro foi a mulher, foi enganada. E aí tem uma aplicação. Mas depois a gente vai ver esse texto lá. Deixa mais pra frente. A outra coisa que é muito importante a gente falar é sobre, como a gente está falando sobre família da aliança. Primeiro, que a igreja não substitui a família e a família não substitui a igreja. São pontos diferentes, mas que a gente precisa entender bem claro. Sua relação familiar com a sua igreja é uma coisa. Sua relação familiar com a sua família é outra coisa. Por mais que a gente diga que nós somos família de Cristo, elas não são uma coisa que substitui uma a outra. Há coisas específicas para uma família fazer, há coisas específicas para uma igreja fazer. Isso é muito importante porque ao Deus formar ali esses dois que são o seu povo ali já, Ele também vai estabelecer algumas coisas aqui. Isso para que a gente entenda sobre essas relações aqui. Nós somos todos família da aliança, mas temos partes diferentes também. A gente se preocupa sim com as famílias uns dos outros, porque faz parte da nossa grande família em Cristo. Mas as relações familiares têm suas obrigações e suas exclusividades também. E aqui uma palavra para os solteiros também, que tem aqui pessoas que ainda não estão casadas, e que ao ver esse texto pensa, mas eu não estou casado. A primeira relação aqui é que, por mais que a gente veja que, Deus diz que não é bom que o homem esteja só, por mais que tudo seja apresentado aqui, a gente tem que se lembrar que estamos em tempos de queda também, que a queda está presente. Em tempos onde essa relação perfeita que está escrita aqui não acontece. Os solteiros, enquanto servem a Cristo. Estão a serviço de Cristo Jesus. Cuidam das relações com Cristo. É o que Paulo vai dizer mais à frente. Aqueles que estão sem se casar, procurem viver para Cristo, servir a obra de Cristo Jesus. Por que ele fala isso também? Porque quando você se casar, você tem que pensar que na sua família, você tem que continuar com esse pensamento do serviço de Cristo também. Todos aqui estão para servir. Enquanto, nesse momento, você que está como solteiro, você está desimpedido de obrigações que você tem como marido, que é o que ele vai dizer, quando o marido e a mulher, eles têm a obrigação de servir um ao outro, as suas preocupações principais. Mas enquanto solteiros, estão servindo a Cristo, confiados na ação de Cristo Jesus. E o que se espera é que vocês sempre tenham como visão, se querem almejar um novo casamento ou se casarem um dia, o modelo de Cristo, apresentado aqui nas Escrituras, o seu casamento. O desejo dessa questão também. Que essa saciedade se dê em Cristo Jesus. E por último, a gente vai chegar lá, mas o grande mistério que nos é dado é com relação ao novo casamento que é dado lá, em Apocalipse. Isso aqui é para nos preparar e nos ensinar sobre como nós vamos estar unidos com o nosso Senhor Jesus Cristo no futuro também, celebrando as bodas do Cordeiro. Mas enquanto estamos aqui, temos que replicar essas coisas, como a irmã Elaine muito bem disse. Nós estamos aqui fazendo coisas que derivam da ação de Deus. Nosso casamento tem que derivar o que Deus espelha no seu casamento com Cristo e a igreja. Isso para que a gente coloque o nosso casamento sobre o olhar da Bíblia. Lembra que nós falamos semana passada? Quem tem autoridade para falar sobre famílias? Deus, em sua palavra. E aí você coloca tudo isso aqui sobre a lupa do seu casamento ou das suas expectativas de casamento, ou sobre as suas frustrações com seus antigos casamentos. Coloque tudo isso sobre essa luz e comece a viver olhando para o que Cristo projeta para você. Para que você não fique projetando coisas a partir de você, mas a partir da Bíblia, a partir da Escritura. Bom, era isso. Nós vamos para as perguntas aí, quem quiser fazer